a mente ainda é um mistério hoje, mesmo com o avanço da ciência, do estudo e da compreensão da parte do cérebro, de respectiva área com a sua subsequente ação, e a área do córtex cerebral, onde tem o respectivo para fala, para imagem, som. Mesmo com o avanço que houve da estudo e compreensão da realidade, do crivo neuronal, ainda é defeso o mecanismo exato da distribuição de função no cérebro, de arquivamento de informação, de processamento, de anexação no DNA sutil. E o recurso latente que existe esperando ser acionado. André Luiz vai dizer em No Mundo Maior, no capítulo que fala da casa mental, Caldearo começou a explanar sobre esse assunto e disse que o cérebro é uma escadinha representativa do ser imortal. Quando ele analisou um encarnado doente com um desencarnado numa teia de ação e reação recíproca com esse enfermo, ele trouxe à baila os 3 andares que pode-se dizer que existe no cérebro e que, no caso em tela, sintonizavam, conectavam um com o outro ali numa vibração menor. Daí ele vai dizer que esses 2 espíritos, um encarnado, um desencarnado, nessa conjuntura, haviam rolado, caído do 3º andar, onde está a aspiração superior, a concepção nobre, elevada. Existe, inclusive, a região do pineal, que no centro do encéfalo, e tem algum milímetro essa estrutura, que é a epífise, que acredita-se que consiga captar vibração eletromagnética sutil e baila para o tálamo essa captação, onde se transforma em potencial de ação que, por sua vez, reenvia isso para o córtex, para a respectiva região do respectivo processamento.
É estudo que é feito, e aí entra a ação de catecolamina, melatonina, que interferiria nesse movimento, no transe mediúnico. E sabe-se que a melatonina ela é um hormônio do transe mediúnico, mesmo que esteja defeso, detalhe de como isso ocorre, até porque o excesso da melatonina causa depressão. Por isso que não é algo que eu vou pegar, tomar aquela pílula para um fim de digressão da mente. Mas a aclaração de uma ação que ela tem, e aí entra a catecolamina, que participa desse movimento. Até porque existe a vibração elétrica, magnética e o fluido vital, quando se considera a interação que ocorre. Por isso que o pensamento é uma onda eletromagnética. Acontece uma associação entre o magnético e o elétrico, que está na base dessa manobra, e entra na fenômeno psíquico o fluido vital. Quando esse enfermo com o seu obsessor rolou do terceiro andar, no segundo andar, que é a sede do querer, da vontade, relaxou. Então, a consciência que está nesse segundo andar e onde está a minha vontade, a minha decisão, que per si é o único caminho para alcançar a dada meta que eu me proponho, para ir em busca de um objetivo. É preciso querer muito para que eu vá suplantando o óbice, a dificuldade que aparece, e possa fortalecer nesse passo a passo. Porque quando esse querer valoroso, ininterrupto, vaza de mim, eu aproveito a insância de me refazer, me reerguer, via suor próprio. E se permito que isso afrouxe, é quando destarte inermo na esfera da emoção, do impulso instintivo, onde está a barbárie, a animalidade. No caso em tela desses dois, havia uma aversão pela vida, uma vindita recíproca, um quisto de aversão
de um para o outro, angústia, desespero, acolias e lava, ventilação de tormento, de ansiedade, de pânico, de aflição. Isso está encoberto com véu para o olhar vulgar, mas ocorre na gema do mosaico da organização perispiritual. E essa questão é delicada porque traz o verme mental dessa inópia, dessa indisposição, que vai interferir no meu movimento e capacidade de refazer daquele tombo, daquela obsessão. Visto haver um movimento, um desvio, a redação de glóbulo aglutinação celular no basal princípio do corpo perispiritual. E aqui tem relação com uma lesão que eu possa sofrer que me inviabilize temporariamente para um dado trabalho. Por isso, quando eu entro numa faixa de angústia exorbitante, aflição, desespero, se eu não uso a alavanca da vontade para frenar e voltar ao meu ponto de lucidez, usando a prece, o pensamento positivo, a vibração nobre, fatal que em dado momento eu perco o braço daquela alavanca para fazer isso. Por isso que eu tenho que aproveitar enquanto eu vejo a alavanca. E posso fazer isso com retorno. Porque se afrouxo e acomodo o meu querer, chega um momento que isso afasta de mim essa possibilidade de recompor. E pode significar um comprometimento de algo que eu estou realizando ou viesse a realizar. O que está em contato com o sublime é o superconsciente, aonde está o desejo, a vontade, o consciente, e a animalidade, o subconsciente, que é respectivo passado, presente e futuro. Passado subconsciente, presente consciente, futuro superconsciente.
No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus vai dizer, em Mateus 7, 13, 14, da porta estreita. E como isso impacta e interfere nessa luta titânica que acontece. Parafraseando Jesus, entrai pela porta estreita, porque largo, espaçoso é a porta do engodo, da perdição, e espaçoso o caminho, a trilha que a ela conduz. Muitos entram por essa porta. Quão pequena, estreita é a porta da vida. Quão diminuto, apertado o caminho que a ela conduz. E quão poucos passa por ela, a encontra. Daí Jesus vai dizer essa questão de encontrar essa porta. Porque se eu me acomodo a um movimento de desistência diante da boa luta, chega e soa um instante que essa porta está defesa para mim. E fica difícil localizar ela sozinha. Eu já não consigo. Houve aquele pentelésimo que eu via essa porta, localizava, tinha a chavinha para fazer a rodagem na maçaneta, mas acomodei. E nessa fuga deliberada do sangue próprio, eu afasto dessa possibilidade e perco esse código. Jesus sabia disso. Por isso ele diz que é algo que eu preciso encontrar. Se preciso encontrar essa porta estreita, apertada, significa, deduz-se que preciso buscar. Porque para encontrar algo eu tenho que buscar antes. É diferente se Jesus tivesse falado: essa porta se abre diante de você. Não foi assim que ele disse. Mas preciso encontrar esse caminho. Que, como vai dizer André Luiz, é uma alavanca do meu querer, que é movimentar meu pensamento numa direção que me ajuda a mexer essa maçaneta enquanto posso. E na sequência, Jesus vai dizer em Lucas 13, 23 a 30, quando foi perguntado: Senhor, serão poucos os que se salvam? E ele disse: esforça por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos tentarão transpor e não poderão. Porque preciso desenvolver a minha consciência numa vontade forte o suficiente para fazer essa transposição. Na sequência, ele diz: e quando o pai de família houver entrado, fechado a porta, cerrado, e vós, de fora, iniciar a bater, palavreando: Senhor, abre, será respondido: não sei de onde você provém, quem você é. Então retrucareis: comemos, refestelamos e bebemos em sua presença, nos aclaraste, ensinaste na nossa rua, na nossa praça pública, no nosso estabelecimento.
E ele retrucará: não sei de onde sois. Quem sois? Afasta, distancia de mim, você que praticou a sombra e a iniquidade. Então haverá choro, pranto, aflição, o desespero, ranger de dente. Quando vide Abraão, Isaque, profeta, Jacó e outro no reino de Deus, e você ser dele expulso, expelido. Muitos virão do Oriente, do Norte, do Sul, do Ocidente, setentrião, da meia-noite e do meio-dia, que estarão nesse festim e se beneficiarão, viverão essa alegria. Então, quem foi o último será o primeiro. E quem estava na frente, o primeiro, vai para o último lugar, será o último. Por isso, o cuidado com a abordagem da minha consciência. Porque, mesmo eu tendo um subconsciente primitivo, ele grita em mim na forma de paixão. Por isso que a minha arrogância, o meu egoísmo, o meu ciúme, a minha inveja, a minha prepotência, eu preciso vencer a golpe de esforço próprio. Para sobrepor a minha consciência e conectar com o superconsciente, que está representado pelo centro de força coronário, na região da supracitado pineal. Que é o que capta vibração eletromagnética sutil, de acordo com o estudo que tem sido feito, mas é algo que está em aberto, suspenso. E isso é muito sério. Eu procurar Jesus, orar com Ele, ouvir Ele e não agir conforme Ele agiu. Porque no frigir desse ovo, o que vai ficar é o que eu for capaz de fazer no bem. A graça me alcança, eu me abro, eu entro num limite máximo de aceitação para acolher. Mas se isso não redunda num testemunho, numa instrumentação a favor do nobre, vira poeira. Quando eu, que procurei Jesus e estive com Ele, pedi para abrir a passagem para mim, a porta, e ouvi: não sei quem você é. Exatamente por isso, porque a intimidade com Jesus é a minha capacidade de agir como Ele age. Não é de falar como Ele fala, pensar como Ele pensa, mas agir, que vai pedir o recrutamento desse outro aspecto. Mas se fica só no pensamento, na palavra, no desejo, perde. E aí me torno uma estranha para aquele a quem digo seguir.
E isso abre a comporta para o desespero, que é representado em pranto e ranger de dente. Que me adentra e o cuidado com personalismo aviltante. Quando diz que o que está no fim da fila, o último, vai para frente e o que está na frente vai para o último. Ou seja, se eu deixo o meu aviltação tomar conta de mim, eu joelho, desperdiço meu melhor esforço. E Kardec vai dizer que o egoísmo e o orgulho é a chaga nossa. É algo que volta e meia retorna para mim num risco que eu tenho que estabelecer combate sistemático. Porque me obnubila e me arrasta para o aviltamento, o transtorno. Preciso exercer minha força, como diz no Livro dos Espíritos, no item 501. Preciso trabalhar o meu movimento, usar meu livre-arbítrio, minha possibilidade, para fermentar esse caldo, isso em mim. Porque chega o sino de um insignificante descuido em relação ao que trago, e com isso, a hipnose que eu possa receber noite adentro, o impacto que isso possa ter em termos de mimetismo, para mim, redunda em obsessão, a partir de um pontual descuido. Isso me coloca em contato com o espírito do mesmo Jaez, que se aproveita dessa conformatura que estou, e ao invés de conectar com um espírito da envergadura do Cristo, o espírito de verdade, vou associar, como mostrava ali Caldearo colocando aquele encarnado enfermo, desencarnado no mundo maior, uma interferência recíproca que diminui minha individuação, perturba minha decisão e dificulta minha capacidade de decidir pelo caminho nobre. Por isso que
toda atenção é pouca no cuidado com aquilo que o obsessor me diz, porque vai tentar impor algo para mim, mesmo que seja absurdo, inapto para a razão. Ele vai tentar fazer com que acredite. Preciso buscar com ânimo, me conhecer e disposição para atender o que preciso. E acautelar com a minha paixão que eu trago. Tem um trecho no Livro dos Médiuns que Kardec vai colocar da identidade dos espíritos, onde ele coloca 26 tópicos sobre o modo de se distinguir o bom do mau espírito, que está no capítulo da identidade do espírito. E ele vai traçar uma linha geral, um compêndio importante, basilar, de discernir o espírito que comunica comigo. Enquanto eu estou lavando o prato da janta na cozinha, alguém tenta se comunicar comigo em pensamento, conseguir fazer essa diferenciação e ter a ação que o momento pede, que a conjuntura requesta. Encarar minha razão sem receio, sem titubear, no tete a tete, face a face. E mesmo espreitada, com ardor, manter a paz que vem da minha consciência. Se for preciso, me colocar pela tangente para dizer algo, fazer isso por discrição, mas sem me impor. Com cuidado de aprender com Cristo a circunspecção, tirocínio, o discernimento.